Queria chamar aqui meu amigo pastor Gil. Eu queria que você mais uma vez aplaudisse o Senhor, glorificando a Deus pela vida dele. Esse homem de Deus, que eu falo de todo o coração, me abençoa demais todas as vezes que vem aqui. Não só quando vem aqui, mas também quando nos últimos tempos temos tido tempo juntos de mesa, como anteontem tivemos lá em casa, e também em alguns momentos de jejum que a gente fica junto. A gente já fez no ano passado e esse ano alguns jejuns juntos aí, né? Podemos dizer que já passamos fome juntos, queridos, nessa vida. Estenda uma de suas mãos para cá. Pai, obrigado por esse domingo, pelo primeiro domingo desse mês de abril. Pedimos que para cada dia, para cada semana desse novo mês, que a tua bondade e a tua misericórdia esteja conosco. Que para cada dificuldade o Senhor envie o milagre. Para cada impossibilidade o Senhor transforme em viabilidade. Porque o Senhor é Deus e faz o que ninguém faz. Agora, nesse momento tão importante, que é o momento da tua palavra, nós queremos dizer que estamos aqui com as mentes abertas, disponíveis ao Senhor. Por isso, tenha liberdade, Senhor, para falar segundo aquilo que o Senhor tem e deseja para as nossas vidas. A palavra que o Senhor colocou no coração do teu filho, transmita para os nossos corações. Oramos com fé, agradecidos nessa manhã de ceia, em nome de Jesus, amém. Bom dia, irmãos. Graças e paz do Senhor. Às vezes a gente fica tentando procurar ou encontrar uma palavra para resumir muita coisa que brota no coração da gente quando a gente sobe aqui. E eu me emociono profundamente com a honra, com essa graça que a gente não consegue mensurar, que Deus pegar homens comuns como a gente para transmitir verdades que a gente nem consegue alcançar, que a gente não consegue mensurar na cabeça. Obrigado. Você vai ganhar um presente. E me lembro poucas vezes que eu subi para falar alguma coisa da palavra de Deus, que meu coração não estivesse balançando, que não estivesse passando por turbulências, porque eu queria ser perfeito para poder pregar. Eu queria subir aqui e olha, não tem nada para arrumar na minha vida. Ficaria muito mais confortável para mim e muito mais fácil dizer verdades da palavra de Deus a você, se eu conseguisse, eu já tivesse alcançado a perfeição tão sonhada por aqueles que andam na presença do Senhor. Mas eu tenho uma notícia para te dar, eu não alcancei ainda. E hoje eu peço a Deus que o poder dele venha se aperfeiçoar na minha fraqueza, para que eu possa transmitir algo da parte do Senhor para você. Não sei como é que o seu coração está e nem como você chegou. Mas uma coisa sei, é impossível adentrar a presença de Deus e sair da mesma forma. Sair da mesma maneira. Nenhum homem ou mulher que adentra a presença de Deus sai do mesmo jeito. Impossível. Diante de tamanha glória e graça e misericórdia que faz a gente lembrar da onde Ele nos tirou. Nunca esqueça de onde Deus tirou você, de onde Ele te resgatou, da misericórdia, da graça, do perdão tão bondosamente concedido através do Filho dele, do sangue vertido na cruz, do véu que se rasgou, que transpôs a barreira que existia por causa da nossa iniquidade e pecado. Agora pela manhã eu quero falar aos irmãos sobre quando a gente precisa fazer um caminho de ressurreição espiritual. Toma a palavra do filho pródigo, onde você sabe que é um texto muito conhecido da palavra do Senhor, lá em
Lucas 15, verso 24. Olha, vamos nos alegrar, porque esse meu filho, que estava morto, reviveu. Estava perdido e foi achado. A parábola você conhece. Ela é ministrada por Jesus, dando um exemplo poderoso do amor do pai, da expectativa de um pai. Outro dia, um tempo atrás, eu estava na praia com a minha família. E confesso muito que eu não sou muito dado à praia. Eu sou um pé de serra mesmo. Meu negócio é ficar escondido no mato. Mas a minha família gosta de praia. Como Deus é bom de juntar pessoas às avessas, inclusive no casamento, então não tenho o que fazer. Então eu vou porque eu sou voto vencido. Tem 3 mulheres em casa, eu sou voto vencido mesmo, né? E quando a gente tinha um cachorrinho, que eu acho que até o cachorrinho votava contra mim. Então não tinha o que fazer. E aí, eu lembro que um dia de muito calor, irmãos, muito calor, numa praia lá em Ubatuba, em São Paulo, muito calor mesmo. De repente eu escutei um homem gritando alto, o nome de uma criança. Mas gritando muito. Fulano, fulano. E ele andando apressadamente pela hora da praia, e pessoas começaram a acompanhar ele. Fulano, fulano. E aí alguém começou a ventilar no lugar que a gente estava. Olha, foi o filhinho dele que sumiu. Isso dá uma angústia na gente. Falei, meu Deus, misericórdia, tomara que encontre. Deus, ajuda ele a encontrar, ajuda ele a encontrar. E aí ele foi gritando, daqui a pouco ele voltou gritando. Até que o garotinho saiu de uma região onde ficavam estacionados os carros e tal, e apareceu. Aí o pai correu, abraçou, e aí então vem aquele choro de alívio. E vem aquele povão todo batendo palma e se alegrando, porque uma vidinha foi encontrada novamente. É interessante porque, às vezes, mesmo nós fazendo parte da família de Deus, às vezes a gente dá umas fugidas. Dá uma andada, às vezes, por lugares onde Deus falou, não é aqui eu te quero, eu não te quero aí, não. E lendo a parábola do filho pródigo, vai ser que o detalhe era o seguinte, que o filho pródigo só começa a pensar em voltar para o pai, quando a situação dele estava totalmente sem saída. Não tenho mais como descer, não existe nível mais baixo da onde eu cheguei. Eu não tenho como abaixar mais, eu não tenho mais como perder. Eu não tenho mais como pensar em que saída, em que momento eu posso talvez encontrar alguma situação em que eu possa agarrar e daí continuar dando destino à minha vida. Eu não tenho. Porque ele chegou num estágio deplorável. E o interessante é que a parábola vai dizer o seguinte, que o pai ficava esperando o filho na porteira da propriedade. E andando pelo ministério aí, já há alguns anos, quantos e quantos homens e mulheres de Deus se abateram pelo caminho. Eu já vi. Quantas histórias precisando ser reconstruídas, vidas precisando ser transformadas, vidas precisando ser resgatadas. E sabe o que me impulsiona a crer? Que qualquer vida que se prostre novamente diante do Pai tem consolo, tem conserto, tem restauração e tem cura. Porque na cruz do Calvário, Jesus estava lá gritando, está consumado, está consumado, está consumado. E eu espero cada filho de volta mesmo que se distancie. Eu espero cada filho de volta, mesmo que ande por caminhos que eu nunca ordenei que andasse. E aí você vai perceber que nessa parábola, os olhos do filho mais novo começam a olhar para fora
da casa do Pai. Ele começa a entender, perceber que tem coisas para fora da casa do Pai que parece mais interessante. O coração começa então a tomar um outro caminho. O coração começa a tomar um outro destino. E aí então vem escolhas e decisões, caminhos e direções que o Pai nunca ordenou e nunca disse vá. O Pai só disse a ele vá, ou vai, quando ele então mesmo por si e por conta própria decidiu sair. Falei, eu vou levar embora. Eu vou embora com as coisas que eu creio, acredito que eu tenho direito. E eu vou fazer o que quero. E aí então ele sai da casa, da propriedade, da proteção, da cobertura. Ele sai debaixo da autoridade. Ele sai debaixo daquele amor caloroso que o Pai sempre tem e sempre terá. E o interessante é que nós não estamos falando, ou a parábola não está falando de alguém que não sabia quem era o Pai. Está falando de alguém que sabia e vivia dentro da casa do Pai. Deixa eu falar uma coisa para você, mas não se assuste não. Tem muita gente dentro da casa do Pai, longe da presença do Pai. Infelizmente. Porque cada vez que o meu coração e o seu coração se distancia do Pai, a gente está longe do centro, da prioridade máxima da vida de cada um que conhece a Deus e sabe quem Deus é. Por isso que às vezes, espiritualmente, você precisa fazer alguns exames que não pode ser feito só no dia da ceia. Às vezes a gente, por costume, por tradição, examina a vida e o coração diante de Deus no dia em que o pastor vem para a Santa Ceia e vai ler a carta de 1 Coríntios, no capítulo 11, que vai dizer assim: examine, pois, o homem a si mesmo. Não é para você examinar a vida dos outros, é examinar a sua. Porque tem crente que tem um dom de examinar os outros. Você tem que examinar você. E aí sabe o que acontece? A gente acaba tentando confessar 30 dias de coisa errada em 30 segundos. E nesse tempo, por falta de alguns exames sinceros e de algumas revisões sinceras que você precisa fazer diante de Deus, às vezes seu coração distanciou em um ponto ou outro, você nunca viu. Porque enganoso é o coração de quem mesmo? Quem o conhecerá? E o coração do filho pródigo se enganou, achando que seria melhor sair do centro da vontade do Pai. Achou que seria melhor viver uma vida longe, com uma liberdade que ele sonhou que era liberdade, ele achou que era. Então deixa eu dizer para você nessa manhã, eu quero dizer para você nessa manhã. Sabe por que você está aqui? Porque Jesus comprou você por alto preço. E você não é dono da sua vida, Ele é seu dono. Ele é seu Senhor. E sabe por que a gente vem aqui? A gente vem aqui por causa dEle. E Ele está aqui por nossa causa. E nós viemos aqui hoje para cultuar o Senhor e para dizer a Ele: Senhor, não há bem maior do que o Senhor nem no céu e nem na terra, como disse Asaf. Não há ninguém semelhante a Ti. Eu preciso derramar meu coração e minha vida na Tua presença, de forma que o Senhor seja o bem maior, porque eu sei que aonde estiver o meu coração, aí estará também o tesouro da minha vida. Ou, aonde estiver o teu tesouro, aí estará o seu coração. E não tem tesouro maior do que você saber que tudo se resume numa vida de temor e quebrantamento na presença daquele que te salvou. Aquele que está fazendo uma obra. Sabe, o filho pródigo ficou sem saída. Ele ficou sem ter como tomar providências próprias. Fugiu da mão dele. Fugiu da capacidade dele tomar o próprio destino nas mãos. E aí então cai sobre ele um arrependimento profundo. E disse: puxa vida, quantos na casa de meu pai têm uma vida muito melhor do que a minha? Até os trabalhadores do meu pai vivem melhor do que eu, andam melhor do que eu, estão melhor do que eu. Então ele tem uma ideia.
Ah, Senhor, eu vou voltar para a casa do meu pai. Mas eu vou pedir que pelo menos como empregado eu possa retornar. Pelo menos para trabalhar, pelo menos para poder dar alguma coisa em troca de tudo que eu desperdicei e perdi. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou me colocar de pé e vou voltar para a casa do meu pai para poder trabalhar. E a gente tem esse costume, a gente dá alguns prejuízos para Deus e acha que a gente pode pagar alguma coisa de volta. Sabe quando, sabe quando a gente vai conseguir devolver alguma coisa para Deus? Sabe quando? E aí ele vai fazendo o caminho para chegar lá e dizer o seguinte: eu vou fazer esse discurso. E aí quando ele vai se aproximando da propriedade, tem um pai. E se você ler atentamente o texto, você vai ver que o pai abre a porteira e vai em direção a um filho perdido, que estava morto e voltou a viver. E aí ele talvez tenha tentado fazer o discurso: pai, me deixa trabalhar pelo menos. Não. Traz o anel e a roupa. Você se perdeu de mim, mas eu não perdi você dos meus olhos. E eu vou dizer mais a você: ninguém tomou o seu lugar no meu coração, porque você é meu filho. E você não vai viver aqui como se fosse devolver alguma coisa para mim, porque tudo que eu fiz e tenho feito é pela graça, e tão somente pela graça. E pela graça sois salvos, isso não vem de você, isso é um presente de Deus. Então deixa eu dizer para você, esteja você onde estiver espiritualmente, sempre é bom fazer caminhos de volta. Esteja você como estiver espiritualmente, sempre é bom fazer caminhos que retornam você para o centro. Porque quando Deus deixa de ser o maior tesouro da sua vida, você deixou de ter vida. Quando Deus deixa de ser o maior presente na sua vida, você deixou de ter vida. Porque a vida se resume nesse Jesus de Nazaré, que há 2000 anos atrás morreu na cruz, ao terceiro dia ressuscitou, e depois proclamou vitória sobre o pecado e sobre a morte. E o dia que Ele encontrou você, encontrou para te salvar e transformar a sua história. E isso não é um processo da noite para o dia, isso é contínuo. Existe uma diferença entre ser salvo no dia em que nós nos entregamos, mas também um processo para nos tornar mais parecido com o filho do nosso Pai amado. Nessa corrida da vida cristã, nesse caminho da vida cristã, você não pode permitir que Deus se torne uma pessoa periférica na sua vida. Deus tem que ser o centro. Você não pode andar na periferia da presença de Deus. Às vezes as pessoas se afastam do centro da presença de Deus e da vontade de Deus, porque elas têm dificuldades, porque elas têm problemas, porque elas têm decepções. E deixa eu dizer uma coisa para você: qual igreja não vai te decepcionar? Aliás, se você tiver a notícia de que existe uma igreja perfeita aqui em Cabo Frio, me avisa. Que em São Paulo eu não achei. Porque no dia em que você encontrar uma igreja perfeita e eu e você entrarmos dentro dela, ela deixou de ser perfeita na hora. O caminho da vida cristã é um chamado para morrer primeiro, de abandono de tudo que afasta você da propriedade do Pai, da presença do Pai, do centro do querer do Pai. Ele não chamou a mim e a você e não salvou a mim e a você para um relacionamento superficial. É um relacionamento profundo, denso, de mudança de estrutura de vida, de história, tirando você da inclinação do pecado para viver uma vida santa, para que você seja sal da terra, luz do mundo, testemunha viva de que existe vida em abundância daquele que proclamou a vitória sobre a morte na cruz do Calvário. Então, de certa forma, todos nós somos pródigos às vezes. A gente dá uma fugida.
Conheci a história de um homem temente a Deus. Um dia ele chegou arrasado, já há anos dentro do ministério, se perdeu, teve derrotas terríveis, dores terríveis. Aí ele disse: como que eu faço para voltar, companheiro? Porque eu fui longe. E eu disse para ele: o quebrantamento é a chave que abre as comportas do céu quando o homem se prostra. Mas como que eu faço? Faça entre você e o Pai. Porque vai existir um momento na carreira cristã que você não vai ter interferência de ninguém. Ninguém. Que vai ter que ser conserto, que vai ter que ser restauração, que vai ter que ser cura, que vai ter que ser um trabalho, um processo, para que você volte para o centro da presença de Deus. Isso não vai ter interferência de ninguém. Isso é uma conversa entre pai e filho, entre filho e pai. Anos depois de um processo extremamente doloroso de restauração, voltou ativa. Deus foi colocando ele em lugares diferentes, em situações diferentes, até que se reergueu e Deus o restaurou e tem sido um poderoso instrumento na mão do Senhor. Quando eu olho para a Galeria da Fé, e você já também conhece a Galeria da Fé, lá em Hebreus capítulo 11, você vai falar dos heróis da fé. Sansão, Jefté, Davi, Baraque, Abraão, Moisés. Todos eles tropeçaram. Todos eles, sem exceção, tropeçaram. Todos eles um dia saíram da presença de um Deus vivo. Sansão foi muito longe. A gente vê a história de Sansão como um homem forte, como um juiz de Israel. Sansão foi muito longe. Ele perdeu um bom tempo de história junto com Deus no caminho da sua vida. Foi capturado, cegado, viveu como escravo, e ele só teve uma chance, de no último dia da sua vida, fazer uma oração de profundo arrependimento. E Sansão derrotou muito mais inimigos no dia da sua morte do que em toda a história da sua vida. Você tem Moisés. O grande profeta Moisés desobedeceu a Deus num momento crucial. Você tem Abraão, mentiu, tomou providências com relação à promessa de Deus que Deus nunca tinha mandado tomar. Você tem o maior salmista da Bíblia. Talvez se eu chegasse a alguém que não conhecesse a história de Davi: olha, você está pronto para ler um livro de um assassino, de um adúltero, de um mentiroso? Você gostaria de ler? Vai ser inspirador para você. Mas não é melhor a gente ler outra coisa, não? Então, mas é esse assassino, esse adúltero e mentiroso, que a gente consegue igualar facilmente no pecado, mas não consegue igualar no quebrantamento tão fácil. Porque quando se prostrou diante de Deus, não só o coração, como o entendimento, como a alma, como a vida, como tudo que foi necessário abandonar, ele disse: Senhor, duas coisas: não retires de mim o teu espírito e não me lance fora da tua presença. O Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Se você quiser fazer uma devassa, arrebentar minha vida, se o Senhor quiser arrancar tudo, pode. Mas não tira de mim teu espírito e não me lança fora para longe de ti. E assim funciona quando você descobre que o único caminho, o único objetivo, às vezes, de a gente ser salvo por Cristo é viver na presença do Pai. E quando você se afasta, deixa eu dizer para você, você precisa rapidamente fazer caminhos de volta. Esteja você como estiver espiritualmente, às vezes é preciso fazer exames profundos e sinceros para voltar. E quando volta,
Volta como quem crê que continua sendo filho, que continua sendo filha. Quantos acertos e concertos a gente vê na história da palavra de Deus, de homens e mulheres que se voltaram para o Senhor. Quantas a gente vê na história, tanto na história passada quanto na história recente, de homens que foram usados, de homens que foram tremendamente instrumentalizados na nossa era, caíram, alguns voltaram e outros não. Você não pode ter o coração de Saul, você tem que ter o coração de Davi. E você também não pode ter o coração do filho mais velho, da parábola do filho pródigo, que negou o acesso do irmão mais novo, que nem apareceu para festejar. O que eu vou festejar com ele? Perdeu tudo, jogou tudo fora, enquanto eu trabalhei incansavelmente na tua obra. Deixa eu dizer para você, você não foi chamado para ser empregado, você já foi chamado para ser parceiro de Deus na obra dele. Então não é o que você faz, é quem está no centro da razão daquilo que você faz. Não é o que você está produzindo, é quem está no centro da sua produtividade, no reino, fora da igreja, dentro da igreja, por onde vai. Você tem que ser identificado como alguém que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, perdoado. Essa é minha identidade e a sua. Pessoas estão desesperadas. A gente nunca viu uma era de pessoas tão desesperadas como hoje, perdidas. Um tempo em que as pessoas amam muito mais as coisas do que as pessoas. Mas no reino de Deus, nós temos que aprender a amar as pessoas muito mais do que as coisas. Muito mais do que as coisas. E você tem que amar a Deus acima de todas as coisas, que já não é uma decisão simples. Às vezes a gente vem na igreja, às vezes a gente aparece na igreja, às vezes a gente vem na ceia. Deixa eu dizer para você, quer ter saúde espiritual para não se desviar? Tenha uma vida de intimidade com Deus. É no secreto. É no secreto. Ah, pastor, onde é esse secreto? Esse secreto será onde você debruçar o coração na presença dele. Pastor, onde é que eu posso encontrar esse secreto? Marque tempo, lugar para se encontrar com Deus. Porque quando um filho clama, o pai ouve. Quando um filho chora, o pai vê. Quando um filho ora, o pai vê. Quando um filho jejua, o pai vê. Quando um filho padece, o pai vê. Quando o coração de um filho se entristece, se decepciona ao longo da carreira cristã, o pai também vê. Mas o pai que te vê em secreto te recompensará, porque é isso que o Filho de Deus disse na palavra do Senhor. Então você não pode viver simplesmente numa paixão. Você tem que viver no amor sincero. Nós cantamos para Deus, nós oramos para Deus, nós pregamos a palavra de Deus, nós estamos juntos para cultuar o Senhor. Deixa eu dizer para você, onde eu estou aqui, eu olho para você, prego, mas a honra e glória, o louvor, a adoração, o culto, a oferta, a entrega, já tem um dono. Já tem. Que não é nada, irmão. Isso aqui é só estrutura. A gente fica mistificando o lugar. Sabe onde é que é o altar? O principal altar. Sabe onde é? Aqui é o altar. Aqui primeiro. Aqui é consequência. O culto tem que ser consequência do altar, que tem que ser erigido dentro do seu coração. Porque quando o altar está de pé no seu coração, está de pé na sua família, está de pé na sua casa, está de pé na sua sala, está de pé no seu quarto, está de pé no seu trabalho. Quando o altar é erigido dentro do coração, ele está de pé onde você anda, por onde você for. Quando o altar está erigido no coração, a adoração é muito mais prática do que qualquer outra coisa. A adoração é uma sujeição, obediência, desejo profundo de agradar a Deus, desejo profundo de permanecer na presença de Deus, no centro da sua vontade. E de não olhar lá fora e ver qualquer coisa atrativa
que possa chamar a sua atenção, mas antes de tudo, você está totalmente envolvido pelo brilho da graça, da misericórdia, do amor, da pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor, que sempre foi e sempre será o mesmo, em todo o tempo da história, hoje, amanhã e sempre. Então, como pródigo, num dia da ceia do Senhor, a melhor coisa é fazer um exame profundo. Sabe o que é interessante? Paulo ministra a ceia, e o pastor Rafael vai ministrar a vocês daqui a pouco. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma, e... mas eu vou encontrar coisa errada em mim. Que novidade, filho. Olha que novidade. Eu vou encontrar coisa errada em mim. Eu vou encontrar um problema em mim. Tem coisa que tem que consertar. Eu sei. A decisão da confissão e do arrependimento precede a atitude que virá logo após. O que Deus quer é que você reconheça. O que Deus quer é que você confesse. Mas Ele não disse para você sair da mesa. Ele disse: coma e beba. Porque vamos falar a verdade, irmão, a gente pisa na bola pra caramba. Você já fez a conta? Se você pecar uma vez por dia, já dá 365 pecados na sua conta. Isso só uma vez por dia. Não sei vocês, que talvez isso não aconteça aqui em Cabo Frio, mas lá em São Paulo a gente às vezes peca pelo menos umas 2, 3, 4, 5, 6. E é melhor parar por aí. Por dia. Por dia. Porque a gente ainda tem muito caminho. Mas o que eu aprendi? Pecado praticado, pecado confessado, pecado abandonado. Quando eu faço isso, vem para a mesa. Eu não tirei você da mesa e não vou tirar você da mesa. Isso é tipo o que aconteceu. Um homem chamado Mefibosete, lembra dessa história? Lá no Antigo Testamento, neto de Saul, fugiu quando Saul estava sendo perseguido e destruído por exércitos inimigos. Esse garoto foge, levado pela sua babá, vamos dizer assim, cai do mulo, quebra a perna, fica com defeito pro resto da vida, vai morar num lugar chamado Lodebar, ou seja, lugar que não tem nada, que não havia nada, que não tinha recurso, não tinha nada. Pensa num lugar ruim, perna quebrada, puxando a perna, lugar ruim. Mas existia uma promessa que Davi tinha feito a Jonas, filho de Saul: enquanto eu viver e tiver alguém vivo da família de Saul, eu serei o seu tutor, eu serei o seu protetor, eu darei guarida. Passados anos, Davi faz uma pergunta a Joabe: será que tem alguém vivo da família de Saul? Tem sim, tem um rapaz, puxa a perna, tu tá morando em Lodebar. Fala assim: nossa, tá morando na favela da favela, vai buscar ele para mim. E aí então vai uma escolta. E eu fico imaginando aquele homem olhando assim, ó, tá vindo uns camaradas aí do exército de Davi para me... vai dar ruim. Porque meu avô foi inimigo de Davi a vida inteira. Só que quando chega, Joabe diz para ele: olha, Davi está te chamando para o palácio. E nós vamos te levar para o palácio. E vai e leva. Quando chega no palácio, acredito eu que ele ainda estava cheio de interrogação. Falei assim: bom, não mataram eu lá, vai matar eu aqui. Vai acabar aqui a história. Quando chega no palácio, o rei olha para ele: você é neto de Saul? A partir de hoje, você vai comer na minha mesa. Você vai sentar comigo.
e você vai terminar os seus dias no meu reino. Será que tem alguma coisa parecida comigo e contigo? Cheio de defeito, ainda pecador, espiritualmente ainda às vezes mancando um pouco, mas Deus tomou uma providência através do Senhor Jesus, seu Filho. Vai buscar fulano, vai buscar Beltrano, vai buscar você, porque eu quero eles na minha mesa, porque eu sou o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e pela vida deles eu dei a vida do meu filho em resgate. Sabe por que a gente pode cear hoje na mesa do Senhor? Porque teve um resgate e uma promessa que veio desde o Jardim do Éden, que Deus ia trazer redenção na história do homem, desde que o homem se prostrasse na presença dele. Hoje, eu e você estaremos ceando na mesa do Rei, com todos os defeitos e ainda sendo agraciado pela salvação, pela graça e o amor do Senhor. Então que Deus te dê graça e você esteja na mesa do Rei, por causa da misericórdia, do amor e da bondade do Senhor. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.